Olha, eu vou fazer um desabafo aqui a respeito do trabalho que eu faço na internet, em especial o trabalho de análise de conjuntura econômica. Todas as vezes que eu faço um trabalho que fala que a economia está ruim, que as coisas podem piorar, normalmente eu recebo críticas por parte daqueles que gostam do governo e essas pessoas falam que eu estou torcendo para dar contra, que eu sou parte da esquerda, que quer que tudo dê errado e que eles não confiam naquilo que eu estou falando, porque eles confiam, obviamente, no Guedes, que tem muito mais experiência e, sem sombra de dúvidas, tem muito mais sucesso econômico do que eu. A primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: eu não estou fazendo uma análise de conjuntura torcendo para dar errado. O que você tem que imaginar é que, apesar de eu fazer uma análise de conjuntura como economista, eu moro nesse país, eu gostaria que tudo desse certo no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Indiferente do presidente, do ministro da Fazenda, para mim, o mais importante é que tudo desse certo. Segundo, a tendência natural de quem está te vendendo um produto é tentar elogiar esse produto. Então, claro que o Guedes vai elogiar a tentativa dele de atender ao mesmo tempo dois senhores, o mercado e o povo. E é aí que é o grande problema. Eu nunca contesto a capacidade do Guedes como economista. Quando eu falo que eu não acredito no crescimento da economia na atual conjuntura, eu não estou querendo dizer que eu não acredito na capacidade do Guedes de governar adequadamente a economia porque ele não seja uma pessoa consciente do que ele está fazendo. Muito pelo contrário, eu deixo bem claro que o Guedes tem um compromisso com o mercado e esse compromisso com o mercado talvez coloque o Guedes numa situação completamente diferente da situação que você gostaria que o Guedes tivesse. Então, existe uma diferença muito grande entre a pessoa ter o conhecimento do Guedes e aplicar esse conhecimento para beneficiar a população mais humilde, ou a pessoa ter o conhecimento do Guedes, mas ter ao mesmo tempo um compromisso com a população mais rica e não poder aplicar esse conhecimento na população mais humilde. Então, eu não estou contestando o conhecimento do Guedes. O que eu estou contestando é se existe por parte do Guedes uma intenção em aplicar uma política econômica que beneficie os mais humildes. O outro ponto que você precisa entender é que quem faz uma análise de conjuntura não necessariamente deseja o mal da análise. Eu não desejo necessariamente que o que eu falo que vai acontecer, aconteça. Muitas vezes a análise de conjuntura, ela funciona até para alertar as pessoas, para que as pessoas possam cobrar o governo. É mais ou menos assim. Você acha que eu faço uma análise de conjuntura no sentido de pensar que as coisas não vão dar certo, para que você atrapalhe o governo, mas pode ser que não. Pode ser que, a partir das análises de conjuntura, as pessoas se levantem e façam o governo governar para o povo, e não necessariamente para os empresários. Muitas vezes, o governante às vezes até quer fazer o bem do povo, mas como o povo não se manifesta, como o povo está hipnotizado, o governante é obrigado a atender quem está no momento fazendo pressão, que são os banqueiros e os empresários. Então a análise de conjuntura às vezes ela tem uma função muito diferente daquela de desejar o mal da economia. É de chamar atenção para os destinatários das políticas econômicas, ou seja, você, inclusive você que apoia o governo, de que alguma coisa pode dar errado, e chamando a atenção de você que apoia o governo, de que alguma coisa pode dar errado, talvez você se levanta contra o governo e fala: olha, nós não aceitamos isso. Talvez o governo não tenha vontade de fazer o que ele está fazendo, mas ele está fazendo exatamente porque o povo está tão hipnotizado que aceita a pancada e pronto. Aí o governo é obrigado a governar de uma forma que não atenda necessariamente o povo mais humilde. E por último, você precisa entender também que quando um profissional da área, no meu caso, eu sou economista, sou graduado em economia, quando um profissional da área faz uma análise de conjuntura aplicando as teorias que ele estudou na universidade, o que ele está fazendo é uma análise científica, ele não está agorando. Então você não tem necessariamente que brigar com o profissional como se fosse possível fazer outra análise de conjuntura. É mais ou menos assim: um médico vira para a família e para o paciente e fala: infelizmente você está com um tipo terminal de câncer, você tem aproximadamente 3 meses de vida. Você acha que o médico está falando isso porque o médico quer ver o cara morto? Claro que não. O médico está falando isso porque talvez essa pessoa tenha algo importante que ela pode fazer nesses 3 meses de vida e para que os outros entendam que essa é a situação clínica daquele paciente. É claro que pode acontecer um milagre, mas o médico não está desejando a morte só para ele estar certo nesse sentido. Eu não estou desejando a morte da economia brasileira só para eu estar certo na minha análise, mas a forma como
as mentiras estão sendo entregues no mercado brasileiro, ela piora ainda mais a conjuntura. E agora eu explico para você de uma forma muito simples. O governo está tentando reestimular a economia através da mentira, e isso infelizmente está acontecendo. Muitas pessoas estão entrando na lua achando que é queijo. E não é. As pessoas estão realmente começando, talvez, a produzir, imaginando que realmente a economia se reaqueceu, só que quem tem dinheiro de verdade não está colocando dinheiro na economia. Nós tivemos fuga de dólares. Então, o que está acontecendo? Quem está realmente acreditando que a economia está melhorando e às vezes está tentando reaquecer essa economia a partir de uma ilusão por parte do governo é a classe média. Agora, você imagina, eu vou falar a situação só para que você entenda como você pode destruir essa economia. Imagina que o Sr. João, que é dono da mercearia, realmente acredita no Guedes e vai lá e compra o dobro dos produtos que ele comprou em dezembro, porque o Sr. João realmente acha que a economia está melhorando. Aí o Sr. João coloca o dobro do estoque de dezembro, aquele estoque não é vendido, o Sr. João é obrigado a vender abaixo do custo porque ninguém quer comprar. O Sr. João quebra. Agora, simplesmente, espalha isso para o Brasil inteiro. A mentira de dizer que está tudo melhorando, ela não engana quem realmente teria a condição de investir, gerar emprego e fazer a economia crescer, que é o grande empresário. Esse está tirando o dinheiro do Brasil. Em contrapartida, essa mentira pode aniquilar o que sobrou de empresariado classe média no Brasil, que não tem acesso ao conhecimento teórico, só tem acesso às informações mentirosas que estão sendo colocadas aí para tentar reacender a economia, e essa mentira pode realmente levar o Brasil a um colapso muito maior do que tentar, digamos que, reerguer economicamente através da verdade. Mas eu volto a dizer, mas o que é mais importante nesse momento, eu não desejo o fim da economia brasileira. Eu não desejo que a economia brasileira quebre, muito pelo contrário. O meu desejo é que a população entenda a atual situação da economia, como, por exemplo, estamos estagnados por falta de demanda e o medo que existe na sociedade hoje de comprar não vai ser modificado porque o Guedes está falando que a economia melhorou. Não vai. Por mais que a economia realmente melhore, o povo brasileiro ainda vai continuar um pouco com medo, porque o povo passou por 4 anos de bombardeamento na cabeça dele de que estamos em crise. Então a grande realidade é que a gente precisa ter consciência de onde toda essa situação levou o Brasil e começar a ter atitudes aí, inclusive de abertura de novos mercados. A gente tem que começar a exportar, não apenas agrícolas, mas produtos manufaturados. A gente tem que começar a ter consciência de que dinheiro na mão do trabalhador não é uma coisa que pode ser incerta, tem que ser uma coisa garantida, senão a tendência dele é guardar. Se ele guarda, ele não compra. Enfim, detalhes importantes que a gente precisa ter nesse momento. E o mais importante de todos, eu vou recapitular aqui para que você entenda. Quando um economista fala que ele não vê possibilidade de melhora e que ele vê buracos nas medidas econômicas, primeiro, ele não está querendo dizer que ele é melhor do que o ministro da Fazenda. Talvez ele está querendo dizer que o ministro da Fazenda está governando de uma forma que não vá atender aos interesses da população mais humilde. Ele pode ser um gênio, mas ele não está aplicando a genialidade dele a favor dos mais humildes. Primeiro é isso. E o segundo, assim como o médico não dá uma notícia de que alguém está na fase terminal de câncer e fica rindo depois, curtindo aquilo, um economista também não faz uma análise de conjuntura e entrega uma má notícia achando que está tudo bem, principalmente se o economista for morador da mesma nação que ele está analisando a conjuntura econômica. Então, para de pensar que eu estou agorando a economia e presta pelo menos atenção naquilo que eu estou falando. Olha, se o brasileiro hoje prestasse atenção na conjuntura econômica e entendesse como nação o problema econômico brasileiro, ele solucionaria o problema. Porque o Brasil tem capacidade de produção, porque o Brasil tem a indústria gigantesca que tinha em 2012, hoje praticamente parada. O Brasil tem uma grande quantidade de pessoas com capacidade de produção que estão ociosas, subutilizadas. Ou seja, enquanto a gente acha que a solução da economia brasileira às vezes está na mentira, criar assim, dados supérfluos de que está tudo muito bem, talvez a verdade, no sentido de dizer que tudo pode ficar muito bem, tenha mais valor para fazer a economia realmente funcionar. Muito obrigado.
Se inscreva no canal Leonardo Estopa, marque para receber notificações e até mais.